Pessoal, para quem ama a eletrônica, para quem precisa aprender eletrônica, eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Estudem, se aprofundem o máximo que vocês puderem sobre essa tecnologia digital chamada PWM, tá? O PWM, ele só dá ele na parada, em tudo que você possa imaginar, na eletrônica automotiva, na eletrônica dos ar-condicionado inverter, iluminação em LED, tá? Se você, antigamente, quando a gente instalava lâmpadas incandescentes, a gente colocava um dimmer, né? Um regulador de tensão para fazer ela ficar forte ou fraca. Já a lâmpada fluorescente, você não consegue fazer isso com um potenciômetro, mas o PWM consegue deixar uma lâmpada de LED fraca ou forte. Olha só, eu tenho aqui esse motorzinho, ele é 12 volts, tá? Ele está sendo alimentado pela minha fonte de bancada. Ele é 12 volts. Embora que ali não tá... Tem uma queda de tensão por conta dos cabos, coisa e tal. Ele está funcionando também. Então ele é 12 volts, ok? Percebam, isso daqui é um gerador de PWM caseirão. E esse gerador aqui, ele tem algo muito interessante, que é o Duty Cycle, né? Ele consegue aumentar e diminuir a largura do pulso. E o segredo do controle da rotação dos compressores inverter, né? Falando um pouquinho aí da nossa tecnologia, que é o que geralmente tem interesse pra gente, né? Que é do ramo. O controle da rotação do compressor inverter, ele acontece através da largura de pulso. É quando o microcontrolador aumenta ou diminui o pulso. Por exemplo, aqui eu estou com 100 Hz e o meu Duty Cycle aqui está 100%. Já já eu vou dar uma explanaçãozinha bem rápida para vocês entenderem o que de acho esse Duty Cycle. O que é isso? Olhem lá no multímetro o que vai acontecer quando eu mexo na largura do pulso. E olhem aqui no osciloscópio também. Agora vocês estão vendo uma linha reta. Isso aqui é tensão contínua, positivo e negativo. Quando eu começo a manipular o Duty Cycle, aí sim a gente vai ver aqui uma frequência. É comum a gente ouvir falar, né, quem já estudou instalações elétricas e coisa e tal, a gente ouvir falar que tensão contínua não tem frequência, né? Até alguns fazem umas pegadinhas bobas, né? Qual é a frequência da tensão de uma bateria? Não tem frequência, ela é contínua, ela é constante. Mas no próprio instante que um CI chaveador, através de um MOSFET, consegue criar um sinal PWM, essa tensão contínua, ela tem frequência. Vou mostrar isso aqui para vocês agora. Perceba que eu vou mexer aqui, ó, na largura do pulso, que ainda não tem pulso aqui, tá só a linha reta. Mas quando eu começar a diminuir isso aqui de 100% para 90%, 50%, vocês vão perceber que a tensão ali vai diminuir e a rotação do motorzinho também. Eu não sei se vai dar para perceber, mas vamos tentar, né? Então, deixa eu ver, com cuidado é aqui, ó. Vou estar diminuindo agora. Ó, quando eu baixei de 100 para 99, perceba que lá no osciloscópio já apresentou alguma coisa. E percebam também o multímetro, tá? Aqui vai ter que ter 3 olhos aqui ou 4. Multímetro, osciloscópio e a rotação lá do motorzinho, mais o controlador de PWM aqui, ó. Eu vou estar diminuindo o Duty Cycle, ó. Tá diminuindo. Vou deixar 80%. Já já eu explico o que significa isso. Ó, 80%. Perceberam a onda quadrada lá? Isso daqui é tensão contínua. Antes, quando ela estava com o Duty Cycle a 100%, ela não tinha frequência, mas agora ela tem frequência. E olha o que aconteceu lá com a tensão. Quer ver? Eu vou baixar para 50, 50, ó. Perceba a largura do pulso lá no osciloscópio. Perceba a tensão no multímetro. Eu não sei se dá para ver, mas o motorzinho está começando a
a cair a rotação. Não dá para ver por causa da frequência do celular, mas ele está bem mais fraco. E olha a tensão para quanto que foi lá no multímetro. Um cara tinha um amigo que bebia muito. O cara bebia cachaça todo dia, um cachaceiro nato. Aí o amigo que não bebia mudou-se para outra cidade e ficou um ano inteiro sem ver o outro que bebia. Um dia eles se encontraram aleatoriamente e aí, e aí, tudo bem e tal, joia? Como é que você tá? Pô, tô bem, tô ótimo. O cara que bebia, né? Falou, tô bem, tô ótimo. E como os caras já tinham intimidade, o cara perguntou, né? Falei, e aí, aquelas cachaçinhas, parou? Como é que tá? Você bebia todo dia? Aí o cara fala assim, olha, faz 6 meses, tinha um ano que os caras não se via. Faz 6 meses que eu não bebo, não coloco uma dose de álcool na boca. Aí o cara se admirou, né? O amigo que não bebia falou, caramba, sério? Pô, eu te conheço há 10 anos, você bebia todo dia, como foi isso? O que você fez pra estar 6 meses sem beber? Ele falou, eu passei a beber dia sim, dia não. Claro, uma matemática lógica. Se em 12 meses, tem 365 dias, o cara bebeu dia sim, dia não, no final do período de um ano, 6 meses, ele ficou sem beber. Não direto, intercalado. Então pode-se dizer que ele ficou, em média, no ano, 6 meses sem beber. É exatamente quando o Dutch Cycle está a 50-50. Então eu estou com 100 Hz, Dutch Cycle 50-50, tá? Vou dar uma explanação bem rapidinho. Então o segredo do controle da rotação dos compressores ou qualquer motor está justamente na largura do pulso, tá? Que é chamado de Dutch Cycle. Tanto é que quando a gente mede um compressor nos terminais dele com um multímetro que tem a função, o recurso de True RMS, que é igual esse daqui, senão não mostraria isso aqui, tá? Se o multímetro não tiver essa função de True RMS, ele não mostra essa tensão média aqui, tá? Então, o que eu tô vendo aqui, ó? O que esse gráfico aqui, ó, tem a ver com essa tensão? Quando eu tava com 12 volts aqui, eu tinha uma linha reta. Quando eu comecei a modular essa tensão, que ela começou a mostrar uns pulsos, umas falhas, né? Perceba que agora eu tenho um trechinho reto e uma falha, um trechinho reto e uma falha, um trechinho reto e uma falha, o que significa que esse meu 12 volts foi dividido em 6 partes positiva e 6 partes negativa. No caso não seria negativa, tá? Seria nível alto ou nível baixo. No alto eu tenho 12 volts, no baixo eu tenho 0 volts. Porém, a média disso seria 12 dividido por 2, é mais ou menos o que a gente está vendo aqui. Tá? E é exatamente isso, conforme o pulso vai ficando largo, ele vai aumentando a velocidade, conforme ele vai ficando estreito, né? Isso daí se chama largura de pulso, né? Então, quanto mais largo o pulso, mais tempo, né? Os terminais vai ficar energizado. Se for o contrário, aqui está 50%, 50-50, quer dizer o quê? Que durante um período eu estou com 50% do tempo energizado, 50% do tempo desenergizado. É isso que significa largura de pulso. É por isso que quando aumenta o Dutch Cycle, aqui está 50% ligado, 50% desligado. Agora eu vou aumentar aqui, ó, no meu gerador de PWM, eu vou colocar 80%, tá? Vou aumentar aqui, ó. Perceba o que vai acontecer lá com a tensão, ó. A tensão subindo lá, a largura do pulso. Ó, 80. O que significa agora? Significa que 80% do meu pulso está no nível alto e apenas 20% no nível baixo. Então, dentro de um determinado período, tá? Dentro de um determinado período, essa tensão ela está 80% do tempo ligada em nível alto e apenas 20% em nível baixo.
Evidentemente que se eu deixar ela 100% em nível alto, eu vou ter a tensão máxima continuamente nos terminais do motor, né? Que é o que vai acontecer aqui, ó. Ó, 94, 97, 98, 99, 100. Perceberam? O que que significa agora? Que o meu motor está girando, tá, na sua velocidade máxima, na sua rotação máxima, né? Digamos, se ele fosse 1000 RPM, que é rotações por minuto, ele estaria rodando 1000 vezes por minuto, porque ele não existe interrupções agora. Mas no próprio instante que eu crio essa senoide modulada, tá? Esse pulso quadrado, essa senoide quadrada, daí eu começo a fracionar isso, né? Eu começo a dividir esse tempo que ele está em nível alto, ele vai começar a ir para nível baixo também, tá? E no final das contas a gente vai ter uma média disso. Isso aqui que vocês veem quando eu baixo aqui, ó, tá? É uma média, tá, ó. Vamos baixar aqui, ó. Ó. 50. Vou baixar mais ainda. Ó, perceba que o motorzinho lá, ó, daqui a pouco ele vai ficar quase parando, ó. Eu tô só a 30%, significa que 30% do período ele está em nível alto e 70% em nível baixo. Isso daqui chama-se período. Perceba que ele começa aqui no nível alto, cai bruscamente, nível baixo e sobe. Isso aqui é um período, chamado de hertz, né? Por exemplo, se a gente tem o ciclo, né? Se a gente tem 60 Hz, vai acontecer isso aqui 60 vezes por segundo. Se é 100, que é o caso ali, então esse período aqui está acontecendo 100 vezes por segundo. Beleza? Então isso aqui chama-se período. Isso daqui, ó, a altura do sinal chama-se amplitude. Essa amplitude significa a tensão máxima que a gente teria lá, que no caso seria 12 volts. Tá? Ó. Nível baixo, 0 volts. Nível alto, 12 volts. É importante falar o seguinte, que o multímetro ele está mostrando ali a média do período. Lembra do exemplo lá do bebum? Então, a média. Por dentro de um período, 50% ficou energizado, 50% desenergizado. Então, ele faz essa conta de 12 dividido por 2 seria 6, né? Dentro de um período lá. Aqui é a mesma coisa, a amplitude, ela não muda, tá? Só no resultado final, sim. Outra coisa que a gente precisa, é importante que você saiba, chama-se largura. Aqui, ó, isso aqui é a largura do pulso, né? Que é o tal do Duty Cycle, tá? Ou isso você escuta muito nos canais aí de eletrônicos, os caras falar sobre Duty Cycle, como é que acha Duty Cycle? É exatamente isso aqui, ó. Nesse caso aqui, nós estamos a 50-50. 50% em nível alto, 50% em nível baixo. Eu preciso acelerar esse motor. Aonde que eu vou mexer aqui? Deixa eu pegar um. Olha só o que é que eu faço. No caso, o modulador PWM, né? No nosso caso aí, a eletrônica de ar-condicionado, você tem o que a gente chama de top, né? Que é o CI chaveador. Ele faz exatamente isso, tá? No gate do MOSFET, né, que faz a excitação do campo lá do primário do transformador CHOP, tá? Então ele larga, pô, eu preciso de mais tensão, então vou enlarguecer o pulso no ciclo positivo, na parte superior, e deixar o negativo, ele em 0 volt, menos tempo. Chama-se Duty Cycle, esse Duty Cycle ele pode ser também minutos, tá? Perdão, ele pode ser segundos ou fração de segundo, né? Milissegundo, nanosegundo. Mas o mais comum, que aliás os osciloscópios têm essa configuração, é em porcentagem, tá? Em percentual. Então, quanto mais largo o pulso, mais tempo os terminais vai receber energia, alimentação.
Quanto menor o pulso aqui no 0 volts, então é o tempo, ele vai ficar menos ligado, então ele vai girar cada vez mais. Tá? E esse sinal PWM, quem faz isso é um CI chaveador no nosso caso, né? Um CI gerador de PWM que chama-se top, né? Lá dentro já tem um MOSFET, já tem esse gerador de sinal PWM. Beleza? No nosso módulo de eletrônica, eletrônica básica, você aprende tudo isso com muito mais detalhes, tá bom? Eu vou deixar o link do curso para quem tiver interesse aqui na descrição do vídeo.